Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, canal 20 da TV a cabo. E hoje nós temos o prazer de conversar com Luiz Alves Lopes. Famoso Luizinho. Tudo bem, Luizinho? Um abraço, Toninho. Obrigado. Uma satisfação. A gente costuma dizer que a gente está aí fazendo hora extra. Não, você está novo, contando histórias, você né? Está com 78. 78 é bem vivido. Eu fiz 80. Né? 80, é uma história, né? É a história. Luizinho, todo mundo conhece, né, o seu trabalho pela essa associação de proteção e assistência ao condenado, entendeu? O que é isso? Toninho, nós nos conhecemos há muito tempo, estivemos juntos em várias oportunidades na prefeitura, né? Mas a questão prisional era um pouco mais complicada do que aqueles problemas que a gente enfrentava na prefeitura, viu? Tenho perdido amigos, né? As pessoas hoje correm de mim, né? Mas tudo tem a ver com o Colégio Ibituruna, os religiosos, as atividades com o Padre Gregório. Em 1984, foi ontem, né? Num Congresso Nacional de Casais em Ribeirão Preto, nós ouvimos falar pela vez primeira, né, de Mário Ottoboni, autor de Cristo Chorou no Cárcere. Pois um juiz... Ele é o fundador de... O Padre Gregório trouxe para Valadares o Encontro de Casais com Cristo. Alfonso Pastore, idealizador do Encontro de Casais. E o Mário Ottoboni, durante 37 anos, ele idealizou e comandou todo o método APAC no Brasil e no mundo. Então, ele é o fundador da APAC. Ele é o idealizador, fundador, o grande mentor. É uma pessoa extraordinária. Mas realmente o que é essa APAC? Na realidade, a gente fala, né, nós conversamos aqui em off sobre questão de valores, de educação, de cultura. Nós hoje, Tony, ensinamos muito pouco, as nossas escolas não ensinam nada nessa questão de educação, de cultura, de valores, de olhar ao nosso redor, de olhar na periferia, de conhecer a favela, de refletir sobre a nossa realidade do nosso país, de uma pobreza, a nossa dívida social é muito grande, né? E a PAC, tão questionada, tão discutida, né, nada mais é do que o cumprimento da norma legal. Esse país nosso que nós vivenciamos pela nossa idade, com o doutor Ulisses e companhia, a decantada Constituição Cidadã, que dizem alguns que é uma referência para grandes países, também a nossa Lei de Execução Penal, a 7.210 de 1984, também é referência para o mundo. Então nós temos uma legislação altamente avançada e você sabe muito bem que no Brasil nada funciona e que a lei não é cumprida. Então, de uma forma às vezes impensada, o que nós falamos no dia a dia? Essa corja de sem vergonha que estão na cadeia comendo por nossa conta, só dão despesa, tal. Na realidade, nós temos que discutir, refletir o que é pena, qual é o objetivo da pena. Né? A pena não pode ser apenas e tão somente uma vingança. Nós temos que ter em mente que nós podemos e devemos trabalhar o cidadão apenado para que ele volte ao convívio da sociedade em condições muito melhores. E essa é a razão do surgimento da PAC. Nada mais, nada menos do que o cumprimento da norma legal. O preso, ao ser condenado, tem essas questões do Senado lá agora, que esses caras não pensam muito para elaborar projetos, né? Mas o cidadão apenado, ele perde apenas o direito de ir e vir. Os mais direitos e prerrogativas previstos na nossa Constituição são mantidos. Então, você há de vir e convir que nós devemos classificar, porque está na lei, classificar o cidadão apenado. Quem é o cidadão apenado? Qual é o cor, sexo, formação, origem, tipo penal, primário, reincidente, primediondo, não hediondo. E através de um processo de classificação, nós devemos trabalhar com ele e devolvê-lo ao convívio da sociedade. Luizinho, naturalmente
essa PAC é feminino e masculino? Hoje, esse Luizinho doido que você conheceu na prefeitura, quando eu estava lá naquela chefia de gabinete, né? Contra tudo e contra todos, quando a associação comercial que construiu o antigo Senisa o José Augusto. Exatamente, o José Augusto para aquela turma. Então, quando devolveram aquele prédio, o doutor Darlir Alves e o meu saudoso Maurício Moraes queriam dar uma destinação diferente àquele prédio. Destinação até digna. Senisa, mas eu estava pagando pecado no gabinete da prefeitura e disse, olha, pelo amor de Deus, você não olha para cá. Aí a associação comercial disse para o prefeito, olha, nós estamos querendo destinar o prédio lá para que um troço do doido, daquele professor nosso do Colégio Bidu. Porque era para criança, aí, era para... Lá foi para feminina. Mas era para adolescente, não era? O Senisa era de adolescente. Criou-se o CIA, que nós temos hoje aqui funcionando, e eles teriam que dar uma destinação àquele prédio. Do Senisa. Senisa. Aí, quando fomos verificar a documentação, só poderia ser destinado a uma instituição que cuidasse de menores. Aí mexemos com os pauzinhos lá no tribunal, Nelson Messias e Companhia Limitada, veio uma resolução que autorizou a associação comercial a fazer a doação para a PAC. E dado a pequenez do imóvel, só foi possível implantarmos aqui uma PAC feminina, que vai bem, obrigado, que abriga hoje mais de 80 mulheres, tem gente muito bem na sociedade, tem gente advogando, trabalhando, empresários, etc., dizendo que se a pessoa for bem trabalhada, a coisa pode dar certo. E tem 21 anos que nós estamos aí trabalhando com esses políticos nossos aí para arranjar um terreno para fazer essa PAC masculina, né? E graças a Deus, por benevolência do bispo diocesano, recebemos agora 20 mil metros quadrados da fazenda lá da Cidade dos Meninos, já encaminhamos para o tribunal, sonhando em que Valadares breve terá uma unidade masculina da PAC. Agora, quem é que mantém essa PAC, Luizinho? A PAC hoje ela é o próprio Estado. É uma ONG? Ela é uma ONG, ela é uma sociedade civil, né? E ela é conveniada com o Estado. Então, o Estado, Toninho, que gerencia, administra os presídios, né? As penitenciárias, as cadeias, os albergues, etc. e tal, ao conveniar com as APACs, ele economiza aí 2/3 das despesas, né? Ele tem uma folha de pagamento enxuta, né? E ele não tem que pagar para fazer comida, né? E a própria administração do estabelecimento é feita pelos próprios presos de uma forma responsável, mediante treinamento e preparação. Então a economia ela é brutal e você tem o maior lucro é você recuperar a pessoa. Materialmente, quem banca é o Estado. É o Estado e a sociedade civil. Porque a PAC ela tem os seus eventos, as suas promoções, seu quadro social, o alinhamento da sociedade, que existe sim. Né? Eu reclamo muito, eu xingo muito, mas essa sociedade valadarense ela é maravilhosa. Né? É muito receptiva. Faz a diferença. Né? A história de Valadares não tem sido devidamente contada, né, Tony? O que esse povo nosso faz, né? Agora, ele supre muitas vezes a ausência estatal, né? Luizinho, eu confesso que esse trabalho da Senisa, eu conheço desde o início, inclusive nós tivemos aqui com o Zé Augusto Lara. Zé Augusto Lara, Zé Fubá. Zé Fubá. Esposo da Noêmia, ex-presidente da Santa Luzia. E o Zé Augusto. Ele até esqueceu o nome do Senisa. Sofreu muito. Porque na Senisa, eu já estava fazendo esse trabalho na faculdade, a gente visitava o Senisa. O Senisa existia superlotação, os menores não eram devidamente trabalhados, como está na lei. O grande problema nosso é que o Estado, Toninho, esse país nosso é o seguinte, você tem 2 episódios, é como se você estivesse no ETI. O primeiro ato, você tem o Estado funcionando até a punição, na forma da lei, com todo o seu aparato. No segundo ato, começa aquele negócio de falta tudo. Isso assim não tem, falta... Não tem recurso. Né, não tem recurso, falta gasolina, o pneu está careca, não tem profissionais, etc. Então, a nossa lei de execução penal, no seu artigo 4º, que ninguém conhece, que ninguém ensina nem nas escolas, diz o seguinte, o Estado é a autoridade local, o artigo vai dizer, o Estado deverá, ele não fala poderá, deverá em positivo,
deverá valer-se da sociedade civil para os assuntos de execução penal, de cumprimento de pena e medida de segurança. O que é medida de segurança? Uma pessoa com problemas mentais dentro de um presídio. Isso está na lei. E ninguém quer saber disso. Então, há muita coisa para ser feita, muita coisa para ser trabalhada, né? E dá para se colher muita coisa. Toninho, você que brigava muito comigo com aquelas licitações do bondinho da Ibituruna. Veja bem, Toninho, nós sabemos que o nosso município é pobre. Tem as suas dificuldades financeiras. Né? Uma coisa é a gente sonhar com algumas coisas, outra coisa é a realidade. Então é o seguinte, o trabalho do apenado, que é um direito que está na lei, quando nós estamos xingando o preço, peraí, doutor Luizinho, eu quero exercitar, eu quero trabalhar, me dá um emprego, artigo 28 da Lei de Execução Penal, porque a cada 3 dias trabalhados ele vai diminuir um dia na pena, e a remuneração dele é apenas 3/4 do salário mínimo, sem encargos sociais. Uma mão de obra barata classificada. Quantas demandas municipais nós poderíamos resolver através dessa mão de obra bem trabalhada do cidadão apenado? Isso aí tem que ter estrutura, organização e planejamento, tem que gostar, tem que querer. Mas isso não é feito hoje, né? Não, é nossa luta. Tivemos no tempo do Maurício Moraes o Passo da Liberdade. Estamos tentando aí, conversando com as autoridades, com a nossa juíza, ver se sensibilizamos a administração municipal para voltar com esse trabalho. Seria uma grande conquista do município, ele teria uma mão de obra barata para dar razão aos terços mares. Limpeza desses bueiros, calçada, pora de água, trocar a lâmpada, os prédios escolares. Toninho, na nossa cadeia pública, construída para 248, nós temos mais de 700. Nossa, mãe. E eles querem que dê certo. Não dá. Agora, com certeza, se você classificar esses elementos, essas pessoas, se eles vão entendendo na cadeia, você vai ver gente lá que é bombeiro hidráulico, eletricista, pedreiro, não sei o quê, patata. Você tem gente para tudo. Classifica, utiliza, criatividade. Luizinho, mas aí você está falando de apenados masculinos. Apenados. E apenados femininas, mulheres, que tipo de trabalho? Vai bem, obrigado, graças à PAC feminina. Vai muito bem, obrigado, resultados extraordinários. Que tipo de rotina de trabalho? Elas são presas, né? Elas são presas, são condenadas, mas lá elas têm um nome, tem um crachá, tem uma cama, tem lençol, tem um chuveiro, tem alimentação que elas fazem, e elas têm que levantar às 6h30, primeiro arrumar o seu quarto, partir para a oração e depois verificar a atividade de cada um. Né? Em todos os departamentos administrativos de uma PAC, há a presença de um condenado ou de uma condenada trabalhando normalmente. Agora, Luizinho, e uma penada dessa faz o que durante o dia? Durante o dia, ela só para às 10 horas da noite. Nós temos pessoas trabalhando externamente, as passagens nossas pela prefeitura, aquelas brigaiadas todas, Toninho, nós temos uma legislação municipal desde o nosso tempo da administração do Rui Moreira, que o Reinaldo Ribeiro trouxe lá do estado do Rio para a gente. Então nós temos convênio com o SAI. Então o preso, um condenado, ele pode trabalhar para o município, administração direta, indireta, no SAI, na Câmara, etc. Isso tem sido feito razoavelmente. Então as mulheres da PAC, mediante convênio, você tem regimes diferenciados. As do regime semiaberto, elas podem e trabalham externamente, mediante convênio. As do regime fechado, elas têm as questões administrativas, limpeza, faxina, cozinhar, tem que estudar, tem cursos. Dignidade, nada mais do que isso. E como é que classifica, por exemplo, aquela que pode sair e aquela que não pode ir? Aí é a minha cachaça, né, Toninho? Isso é a nossa cachaça. Isso é muito simples, a lei é muito clara, ela é de lapso temporal e requisitos objetivos e subjetivos. Às vezes, Toninho, você tem uma pessoa na cadeia, que ele tem 1000 anos de cadeia, mas ele tem um péssimo comportamento carcerário. Então, os requisitos objetivos não foram atingidos. Então, na PAC, existe uma metodologia, elementos fundamentais, mérito, religiosidade, trabalho, postura. Existe critério, né? Existe a avaliação é dia a dia. Você precisa fazer uma visita nessa PAC. Quando você chegar
dentro de uma unidade da PAC, você vê assim, um quadro disciplinar com bolinhas amarelas, azul, o que representa cada bolinha representa isso, os avanços, o retorno, etc. Você tem progresso e regresso. Então, a coisa é feita como sociedade. Agora, quando você chega numa PAC, ela tem um crachá, ela tem um nome, ela tem uma atividade, ela tem uma função, né? Então, existe uma escala semanal e mensal e até a rotatividade, né? Quem está, ela tem um bazar, né? Às vezes você chega dentro de uma PAC, você não está sabendo, né? Quando termina a visita, você fala assim, aquela funcionária que é educada, não, né? Você não foi te dizer, não é funcionário, não foi diretor, não. É função da líder do bloco. Ela tem que estudar e saber tudo e te contar tudo, explicar tudo, a narrativa, em cada bloco. Agora, para isso, você tem a figura do voluntário, né? Quais são os voluntários da PAC que passam por um curso de voluntário com 42 a 44 horas de treinamento? Esse cabeça branca aqui, durante 15 meses, frequentou a Itaúna. Levava aqueles ônibus da associação comercial com 40 pessoas, autoridades e não, para ir aprender, para vivenciar, né? Não pode haver improvisação. Você tem que gostar do que faz. Mas, naturalmente, tem trabalhos manuais, tricô, essas tem de tudo, né? No regime fechado. E tem aula regular também, não, né? Tem uma escola lá dentro. Tem uma escola dentro? Claro, é conveniado. A coisa, esse Mário Ottoboni é um santo. Esse homem sofreu 37 anos, e eu tive o privilégio de conviver com ele falava umas coisas comigo que eu não acreditava. Mas você desculpa estar perguntando. Não, é a oportunidade que eu estou tendo, que nós estamos tendo. Isso é palpitante. Totalmente analfabeto. Nós então, precisamos, um dos papéis do Luizinho há 20 e tantos anos, e ele não conseguiu êxito nisso, é levar autoridades e lideranças positivas da sociedade. Nós temos que dizer nós temos que dizer para a sociedade o que é o método da PAC. A sociedade não conhece a PAC. É porque existe ela recrimina porque não conhece. É um estigma, né? Aquela questão lá da Santa Luzia que a gente fala. Ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade. Depois que você conhecer a PAC, você se apaixona. Quando esse Luizinho com essa cara preta aqui, do jeito que você está vendo, com essa cara branca aqui, recebe uma chamada de vídeo dos Estados Unidos, né? Que a Cristiana Gama, assaltante à mão armada, traficante internacional, doutor Luizinho, eu estou aqui nos Estados Unidos, que prazer, foi graças à PAC que eu me tornei gente, e hoje eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos e tal, estou vivendo e trouxe a minha família. Isso não tem preço. Quando você vê a Tina, né, lá na Senibra, como técnica de segurança do trabalho, que foi assaltante de mão armada, e que foi uma das primeiras reconhecidas, isso é muito gratificante. Quando você chega lá no posto do Lindsay e vai abastecer, com uma loura bonita abastecer, você não sabe quem é aquela loura, que é uma paquiana. E assim sucessivamente. Quando você chega nas Pernambucanas, você chegava, não sei se ainda, na Câmara, no SAI, etc. Isso não tem preço. Luizinho, então existe uma escola lá dentro. Existe uma escola. A escola regular? Regular, ela é conveniada com o Estado. Aquela escola lá do Santa Rita, ela tem uma atuação ali dentro. Aulas normais. Tem gente, hoje, com essa modernidade que eu apanho desses aparelhos, muita gente faz curso à distância, tem pessoas que fazem curso também, estão se especializando. A pessoa tem que sair da PAC com dignidade e com uma profissão. Profissionalização. E você pode falar assim, mas é 100%? Claro que não. É claro. O índice de recuperação nacional é 91%. O nosso aqui em Valadares, nós só chegamos a 80%. Nossa caminhada ainda é pesada. Temos que melhorar. E esse processo dura quanto tempo, assim? Chega uma penada lá e... Veja bem, qual é o critério? Na PAC não tem superlotação. Então tem... As vagas da PAC pertencem a quem? O juízo da vara de execução penal, a partir das condenações. Né? Então, ela tem critério. Agora, quem é que pode ir para a PAC feminina de Governador Valadares? Primeiro, manifestação de vontade. Ela tem que ser consultada. As primeiras recuperandas que nós levamos para a PAC, eu ia para dentro da cadeia,
no meio daquele pessoal, ô, doutor Luizinho, o senhor é muito bom, mas eu não quero ir para a PAC, não. Por quê, comadre? Não, porque aqui tem droga e sexo todo dia. O senhor falou que lá na PAC tem norma. É uma realidade. Tem gente que vai e pede para voltar. Não, eu quero, ok. Tá, quer outro tipo de vida. Quer outro tipo. Então é o seguinte, para ir para a PAC feminina, além da manifestação de vontade, a condenação tem que ser de Valadares, né? Se a condenação não é de Valadares, mas o crime foi cometido em Valadares, não sendo daqui, e a pessoa que cometeu um crime em outra cidade tem raízes sólidas em Valadares, que a família é um dos elementos indispensáveis para a metodologia dar certo. Então, esse critério é da juíza, ela tem lá, não tem superlotação. São quantas? Hoje nós temos quantas 80 vagas. 80 vagas? 80 vagas. Estamos com 76. Vamos rotativa. Tá, o tribunal e mais a FEBAC. O que é a FEBAC? FEBAC é a CBF da ZAPAC, Fraternidade Brasileira de Ciências. Confederação lá. A quem nós estamos subordinados e temos cumprido. Eles estão avançando tanto, estão em negociações de entendimento com a nossa juíza aqui, a doutora Carla, numa inovação. O cobertor de pobre do Brasil, falta vaga, né? Você tem tanta gente querendo, eles só estão querendo, porque você tem regime fechado, do fechado você passa para o semi-aberto, do aberto você vai para o aberto. Eles só estão querendo trabalhar bem no regime, na PAC, o regime fechado, para que quando ele galgar o regime semi-aberto, que é através de tempo de casa e de produtividade, de mérito, de uma análise, de um julgamento por uma comissão, nesse semiaberto, ele já ser autorizado a meter uma tornozeleira e já ir para casa, para o mercado externo, para você atacar mais. Isso é em função da grande ausência de vagas que nós temos. Em Minas Gerais, nós temos uma carência de mais de 40 mil, viu, Toninho? São quantas APAC em Minas Gerais? O berço isso tem todo no Brasil inteiro? A grande referência nacional e internacional foi, muito embora ela tenha sido criada em São José dos Campos, em São Paulo, o berço das APAC está em Minas Gerais, a referência nacional e internacional é Itaúna, entendeu? E nós temos mais de 50 APACs já instaladas em funcionamento em Minas Gerais. E graças à FEBAC, isso tem sido propalado para alguns estados da federação, Espírito Santo já tem, São Paulo já tem, no Nordeste já tem, e mais de 20 países mundiais nós já mandamos a nossa PAC para lá. Fazendo história. Está de parabéns. Sim. Mas não é nossa aqui de Valadares, não. É os COBA criados lá de Itaúna, é o doutor Valdeci, o Tribunal de Justiça que criou o projeto Novos Rumos na Execução Penal. A coisa tem sido alavancada, Toninho. Só que é pouco divulgada. Né? A nossa sociedade ela precisa se inteirar mais das coisas. Tem coisas boas acontecendo. Tem muito estigma, né? O cara está preso, está achando preso, que... Eu tenho um grande amigo nosso, gente boa, que eu não posso falar o nome, né? Porque é da nossa igreja, tal, foi secretário de saúde há muitos anos. Meu amigo particular, doutor Luizinho, você é gente boa, se você quiser eu te dou uma metralhadora, coloca todo mundo lá, nós resolvemos isso. Fazer o quê, né? É a vida. Agora, Toninho, preso tem família. Aquele cara que está lá na cadeia, ele não presta, porque lá na PAC, durante 7 anos eu tirei plantão aos domingos. A gente faz um treinamento com a família para fazer visita ao familiar na PAC, ela tem que passar por um treinamento. Ela tem que saber. Ela tem que saber as normas, o que pode, o que não pode. Eu, depois de velho, aprendi com quem esteve lá e hoje nos ajuda, como fazer a vistoria no homem e na alimentação sem acabar com aquele bolo, com aquela comida gostosa que vem de casa. Aprendi isso. Aprendemos, eu também aprendi. É bonito demais, é gostoso. É gratificante você chegar numa PAC, você precisa de conhecer essa PAC, você vê. Você chega na cadeia, você vê aquele odor. Você chega na faca, você vê perfume. Cheiro de mulher. A mulher, nossa, quando eu chego em casa, eu chego todo cheio de batom, né?
Eu vi, Luizinho. Antes de conversar com você, é claro, eu dei uma olhada Deu uma pesquisada. uma pesquisada. Eu fiquei impressionado com o tipo das mulheres, assim. Cozinham bem demais, Tony. Nossa, nossa senhora. Faz uns bolos bonitos. A Fieng, de vez em quando, fazia uns trabalhos. Veio uma carreta aqui para ensinar a fazer biscoito, padaria, tá. A profissionalização, Tony. Você tem que trabalhar o condenado para quando ele voltar, sentir que ele não ficar dependente da droga. Porque o traficante está esperando ele na primeira esquina. O cidadão da cadeia pública de Valadares, quando ele sai, ele não consegue chegar em casa, não. Ele está sendo esperado por ele no meio do caminho, ou para fazer mais uma, ou para ser assassinado porque ficou devendo alguma coisa cá fora. Agora, o preso é gente. Ele tem uma família. O preso tem mãe. Tem uma filha, tem uma nora, tem criança, tem um genro. Tem que valorizar a família, né? Sabe, Tony, é uma tentativa. Né? Nós já chegamos a 80%, né? Nacionalmente falando, 91% do resultado. O resultado é muito bom. Vale a pena. É claro, imagino eu que o tempo que a presidiária fica na PAC depende do tipo de pena, né? Claro, o quantitativo e os percentuais. Essa é a minha paixão. Eu não posso falar determinadas coisas com você, que só essa está contando vantagem. Mas, às vezes, eu sou convidado para fazer... Você vai trabalhar nisso uns anos... vou ser secretário, nada, não quero morrer dentro da prefeitura, não. Então, nem isso não tem preço, não. É gratificante demais da conta. E qual que é a sua função lá, Luizinho? Você é o diretor da... Não, eu não sou nada. Você é um voluntário? Não, você sabe o que acontece? Há 20 e tantos anos atrás, foi ontem, né? O Tribunal de Justiça selecionou em Minas 33 pessoas para se sujeitar a um treinamento. E como ninguém se candidatou aqui em Valadares, você sabe que eu tenho um padrinho no tribunal que cuida de mim, que não é um tal de Nelson Messias Moraes, desembargador, que foi presidente do Tribunal de Justiça, né? Que me protege, né? E ele o Nelson não aposentou ainda não, né? Não, doutor Nelson, hoje é presidente da Associação Nacional dos Magistrados. É um politiqueiro danado, doutor Nelson? Tem jeito. Politiqueiro. Ele já foi juiz em Açucena. Açucena, mantendo a Valadares, presidente da MAGE, desembargador, presidente do tribunal. Ele tem um carinho muito grande comigo. Adorava o Edson, vizinho do Edson, apaixonado pelo Edson, e protege toda a bagunça que eu faço aqui, ele me protege. Ele fica sabendo de tudo. E agora tem mais uma protetora minha lá, que é a doutora Paula, que o doutor Nelson fez dela um desembargador. A Paula também me protege. Então, eles me ajudam muito. Então, o doutor Nelson me colocou nisso. Então, durante 15 meses, nós nos sujeitamos a treinamento. Eu viajei muito, Toninho. Itaúna, entendeu? Então, a base eles formaram dentro do Estado 33 pessoas como gestores e multiplicadores do método APAC. Então, o Luizinho, às vezes, assim, Luizinho, vai lá em Mantena, dá uma assessoria, uma orientação, explica como é que cria uma PAG. Vai no Teófilo Otoni, vai no Galera. Só que é o seguinte, alguns lugares que eu andei indo estão na nossa frente. Nós ficamos para trás, porque essa sociedade valadarense pura e infalível, uma meia dúzia de terreno, que eu estava tudo certinho, eles puxaram o rodo. Com escritura passada e tudo. Aqui na região tem a PAC aonde? Santa Maria do Suaçuí tem muito bem, Inhapim tem muito bem, Manhuaçu tem muito bem, São João del Rei tem, eu te falei, Teófilo Otoni tem, Mantena tem. Então está bem distribuído aqui. E vai crescer, tem crescido, porque quando o tribunal entrou nisso, isso é uma obra, veja bem, a nossa PAC aqui é uma coisinha pequena. Hoje a exigência mínima do Estado para a implantação de uma PAC, o terreno tem que ser 10 mil metros quadrados. O senhor bispo não deu os 20, né? Então nós podemos depois dobrar alguma coisa. Né? Para o masculino, né? Para o masculino, tá? Então o que acontece? Mas o masculino não é mais difícil que o feminino, não? Mexer com mulher não é mais fácil, não? Alguém uma vez fez um elogio imerecido à minha pessoa. O doutor Luiz foi muito sábio, né? O Luiz não foi sábio, não. Nós fizemos uma feminina, porque foi possível, né? Mas quando eu visitei, né, várias vezes a PAC feminina de Itaúna, muito pequenininha, com 11 pessoas, um dia o Valdeci falou comigo assim, doutor Luizinho, a capacidade da PAC masculina era 128.
Falou assim, queira mexer com 120 homens, mas não queira mexer com 11 mulheres, viu? Eu pensei que eu estava brigando, viu? Mas é mais... Nossa mexer com mulher é mais Senhora! complicado. E eu morei nessa PAC aqui, né? Apaixonado. Nossa Senhora! Mas vale a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Passar numa favela, eu ando muito nessas trombadas. Ei, doutor Luizinha, minha mulher, quem é? Eu sei lá quem que é, mas ela sabe, né? Isso não tem preço. Ô, Luizinho, e assistência jurídica para esse povo? Quem que dá? Coisa mais fácil. Toninho, é uma outra coisa. A Defensoria Pública de Valadares faz um trabalho extraordinário. Pouco reconhecida, porque ela não faz divulgação do que faz. A demanda é excessiva. Em termos de APAC, a assistência é muito boa. Nós temos advogados voluntários, inclusive esse nosso núcleo da assistência jurídica lá. Agora, o núcleo lá da FADVAR. É. Agora, o que tem de gente que passou pelas mãos do Luizinho, que dá assistência na APAC como advogado... Eu digo para você, Toninho, o seguinte, que há uma demanda muito difícil de voluntário na APAC. Coisa mais fácil que tem. O que mais fácil tem de voluntário para a APAC é advogado. Tanto que esse projeto Pingo d'Água, quando eu venho aqui falar daquela festa nossa, que já está funcionando lá dentro do Copoado, eu já tenho 8 advogados voluntários lá, estamos atendendo a pobreza. Nosso povo é bom. Ô, Luizinho, então advogado dá assistência lá, Jurídica, muito voluntário. Você tem um médico, dentista. E a saúde, eu ia perguntar pela saúde. O posto de saúde local, ele dá assistência, entendeu? Mas essa turma toda é voluntária ou é... Voluntária. Veja bem, pela norma legal, essa questão do SUS, porque a PAC, eu posso dizer, ela é organizada. Então, todo mundo tem o seu prontuário. Toninho, de 15 em 15 dias, todos os estabelecimentos prisionais de Minas, inclusive a PAC, ele tem que preencher um formulário para a Secretaria própria de Estado. Então, lá em Belo Horizonte, hoje, ele sabe quantas mulheres tem na PAC, qual é o regime de cada uma, qual é a pena, o dia que vai ser liberado, é bem organizado. E, consequentemente, você tem o prontuário médico. Então, o posto de saúde do Santa Rita, ele tem toda essa estrutura em mãos. Os casos excepcionais, nós somos muito bem tratados no hospital municipal. Entramos pela porta lateral. Entendeu? E sem falar, não vou citar nome aqui, os profissionais médicos aqui, quando você pede, eu ligo para um psicólogo, eu ligo um psicólogo, um médico. E Gilberto Boechat, apaixonado com essa PAC, nossa Ilha Denise, dá curso lá dentro, fala sobre igreja, já criou um coral, já cantou na frente, entendeu? Junô, meu instrutor do Tigre, Junô e Sandra. A Sandra. A Sandra, dando aula lá, tá para foi comemorar aniversário dentro lá. A Sandra está aqui em Valadares? A Sandra mora na ilha. Mora aí. O Junô canta no coral da ilha. É isso, Luizinho. O nosso tempo aqui, Luizinho. Eu estou aqui falando levantando a bola, né, Tony? Com o meu amigo Luizinho Lopes. Sem juízo. Que é um companheiro de muito tempo da prefeitura. E com esse trabalho espetacular aqui, que merece todo o sucesso, né? Pagar um pouco dos pecados das bagunças do campo de futebol, né? E da vida pública, né, Toninho? Eu ligo pro Carioca toda semana, viu? Pra ele quebrar meu galho. Ele tá furando a filha lá em cima pra mim, que eu quero ficar aqui mais um tempinho, quando eu quero ver uma PAC masculina funcionando em Valadares, viu? Mas qual que é a previsão? Olha, Toninho... Já conseguiu o terreno? Já consegui. Toda a documentação, ela hoje está no Tribunal de Justiça e eu levei pessoalmente, eu entreguei nas mãos de 4 desembargadores que estão avocando essa causa para nós. Existem algumas particularidades que você pode, a gente tem ideias, você pode minimamente começar já a funcionar uma PAC masculina aqui mediante determinadas parcerias. Fizemos um relatório para a nossa juíza, depende primordialmente do poder público municipal. Se nós pudéssemos restabelecer aquele passo da liberdade do tempo do Maurício Moraes, lá naquele Simove 2, a gente já daria início a um percentual razoável de trabalhos inerentes a uma PAC masculina em Valadares. Querer é poder. É preciso que isso é muito importante. As nossas autoridades eu lembro demais desse passo da liberdade. Se sensibilizem para nossas dívidas sociais. É uma dívida social muito grande, Toninho. Eu trabalho na faculdade, depois de velho, com 2 palavras, legalidade e justiça. E sob o manto da legalidade,
Nós cometemos injustiça muito. Ô, Luizinho, isso é uma prova da pessoa ser cristã, né? Ser cristã, É uma prova de cristã, né? Eu tenho hora que eu fico olhando determinadas coisas. Ontem, por exemplo, eu fui na Santa Porque Luzia. não é fácil, Ontem né? eu fui na Santa Luzia dar um abraço lá à minha psicóloga, a nutricionista, e o Estevão, que está assumindo lá agora, tal. Aí eu falo, a gente vê daqueles... Tem uns internos da Santa Luzia que eu os conheço há 40 anos. Eu, gente, eu estou reclamando. Reclamando de quê, meu Deus do céu? Tem que ver o lado do outro, né? Então, a gente tem que acreditar que existe um Senhor Supremo e que Ele é misericordioso, senão nós estávamos fodidos, viu, Tony? Para onde a gente ia, né? Fazer bagunça como a gente já fez no campo de futebol. É isso aí, Luizinho. Política, né? Quero, em nome da Superi Telecom, te agradecer e dizer o quanto Valadares te deve, entendeu? Por esse trabalho. E que muitas vezes é anônimo, né? Talvez pouca gente conheça, né? A importância disso, né? Porque nunca teve um preso em casa, nunca teve, né? Nós somos muito agradecidos. O Valadares nos acolheu há mais ou menos 60 anos. Aqui nós nos tornamos gente, criamos a família, Toninho. A gente procura devolver um pouco daquilo que todos vocês nos deram. E você sabe, a sua família... E a gente sabe da importância da sua família aqui, a tradição, né? E você pode ter certeza, pessoas do seu naipe, do Edson, de saudosa memória, moram no nosso coração. E a gente faz sempre a citação de nome de vocês, pelo que vocês fizeram, alguns fizeram. No seu caso, você continua fazendo. A gente é muito agradecido pela sua oportunidade, a gente falar um pouquinho da PAC. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, Luizinho. E muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção e o carinho aqui com o nosso querido Luizinho Lopes. Muito obrigado, Luizinho. Um abraço. E até a próxima.